Muito bem-vindo, Pedro, tudo bem? Tudo bem? Como vai, Dri? Como vai, Renato? Como vai, Felipe? Boa tarde, doutor Pedro Serrano. Sempre um prazer encontrá-lo, mesmo que seja assim. Virtualmente, né? Você precisa descer para Santos, Pedro. Não, eu vou descer. Eu combinei com o Marcos ontem, o caseiro, que o Fran vai fazer a defesa da dissertação. Ele fez ontem a qualificação. E aí nós vamos passar um fim de semana lá para fazer um stand, aí faz churrasco, faz tudo. Isso, e aí você tem a gente tem que ver aquele curso. Então, não vamos contar aqui. Aí nós podemos fazer nesse fim de semana. Tá, eu preciso de 3 horas. 3 horas eu falando, eu faço lá. 2 horinhas, eu acho que já dá. Mas aí a gente assiste e vai ter um curso em primeiríssima mão aqui, o curso de Imagina. Legal, Pedro. Dri, começa você. Bora lá, eu queria começar pedindo para o Pedro comentar a decisão do Alexandre de Moraes de arquivar o caso da Embaixada da Hungria, né? Que ele decidiu arquivar e livrou o Bolsonaro aí de qualquer medida cautelar, né? Prisão preventiva ou até mesmo tornozeleira eletrônica. O que você achou, Pedro? Olha, gozado que eu gostei, assim, eu sou contra, eu avalio diferente os fatos dele, né, do que ele avaliou. Realmente, a embaixada não é um território de outro país. Nesse assunto estrito, ele tem absoluta razão, né? Mas a gente usa a expressão, às vezes, para falar, a embaixada é... desculpe. A embaixada é território de outro país. Deixa eu só tirar uma foto para a pessoa ver que eu estou aqui na live. Nós ficamos me incomodando aqui, sabe? Eu faço isso o tempo inteiro. Eu também fico tirando foto para avisar. É o jeito, porque não... Eu te entendo perfeitamente. Gozado, rapaz. O filho cresce e continua apurrinhando. Você acha que está tudo resolvido? Cuidado e não está. Então, eu divirjo um pouco da análise dos fatos, né? Realmente, a embaixada não é território, né, no sentido estrito, né? Ela tem inviolabilidade, como o território tem. Soberania fundamentalmente significa isso, né? O poder é mais elevado dentro de um território, poder em igualdade do Estado com os outros estados no plano internacional, e esse poder em igualdade significa inviolabilidade territorial, né? Então, por isso é que se usa a expressão é um pedaço de território, porque a embaixada é inviolável pelos tratados internacionais, né? Ela é inviolável, ela tem uma extensão da imunidade dos próprios agentes, né? Os agentes diplomáticos têm imunidade. E não teria sentido você dar imunidade para os agentes diplomáticos se você não tornasse a embaixada, e não só a embaixada, a casa onde o cara mora, etc., tal, como inviolável de penetração pelo Estado que recebe a embaixada. O Estado que recebe a embaixada se compromete a não violar a embaixada, a sede física da embaixada, os documentos, as malas, as pastas. Pasta diplomática é inviolável também. Malas diplomáticas, você manda de um país a outro uma série de documentos e o Estado que recebe aquilo se compromete a não abrir aquela mala, a mantê-la inviolável, né? Agora, exatamente por ela ser inviolável, é que eu acho que é estranho o Bolsonaro, em pleno carnaval, no momento que ele tinha receio de tomar uma prisão preventiva, ele ter ido para a embaixada fazer uma visita ao embaixador da Hungria, tão longa, que ele dorme lá, que ele fica lá, foi discutir política, segundo ele. Digamos que é uma discussão política. Eu não tenho paciência de discutir política, eu gosto de teoria política, eu não tenho paciência com ninguém. Se alguém me pedir aqui para dormir na casa do sujeito, para ficar falando de política da relação entre Hungria e Brasil, realmente eu não sei como é que ele arrumou tanto assunto. Mas é óbvio que está mal contada essa história, o Bolsonaro pretendia ali, se houvesse uma ordem de prisão preventiva, ele usar do fato de estar na embaixada para obter um asilo político e já ficar ali se preservando, né? Então, me pareceu isso. O ministro não teve essa sensibilidade, achou que não havia provas para caracterizar que havia uma intenção dele de fugir dos efeitos da decisão penal. Eu vou dizer o seguinte, o Fernando Ideu falou uma coisa num desses veículos aí nossos, aí, acho que o UNICL, que eu concordo totalmente. 90%, nós temos uma população presa preventivamente absurda, 40% da nossa população prisioneira, que é a terceira maior do mundo.
E eu digo assim, com base na experiência da gente, do Ideu, minha, 90% dos cidadãos que estão presos preventivamente no Brasil tinha muito menos prova do que tinha o Bolsonaro de se evadir da lei penal. Tinham situações muito menos, vamos dizer, cheias de indícios de que ele pretendia se evadir da eficácia da norma penal do que o Bolsonaro. Mas eu não achei ruim, por quê? Se eu acho tudo isso, por que eu não achei ruim? Porque mostra que o ministro Alexandre está tendo a cautela, até excessiva às vezes, de preservar os direitos. Primeiro porque, para ser franco, eu com a minha formação me preocupa muito mais quando há um erro na concessão de uma ordem de prisão do que quando há um erro não concedendo. Me preocupa muito mais, né, como regra geral. Mas segundo, por uma razão mais específica, eu acho que ele tem razão, porque vai haver um backlash, vai haver uma reação, mesmo que o Bolsonaro seja preso afinal, com devido processo, com direito de defesa, é natural que haja essa reação. E nós não podemos permitir que essa reação tenha foros de legitimidade, ou seja, que ela tenha algum grande argumento de ofensa aos direitos dele que ele possa utilizar como fundamento vamos dizer, de abusos cometidos contra ele. Então, eu acho que a postura geral do ministro Alexandre está correta, é ter cautela em relação à preservação do devido processo e dos direitos, mesmo que seja uma cautela exagerada, né? Então, eu tendo a, apesar... Agora, não posso negar o meu ponto de vista técnico. Para mim, tecnicamente, era possível, sim, haver uma prisão preventiva de Bolsonaro pelo que ele fez. Mas acho que esse excesso de cautela ele é mais saudável do que não, por mais que a nossa comunidade, que o nosso pessoal progressista ache que não, que tem que prender logo. Não, não é assim. Não é assim que as coisas devem funcionar, né? Inclusive porque eu acho que não é no judiciário que nós vamos derrotar definitivamente o fascismo, é na sociedade, é na política. Ok? Sim. Felipe. Pedro, eu tenho acompanhado os processos diversos ou as investigações, porque ainda não houve denúncia, contra o Bolsonaro. Concordo com você que a gente vai derrubar o fascismo, a gente vai vencer o fascismo na política. Mas eu fico pensando aqui, eu já achei muito correto que se esperasse tanto, que o devido processo legal. Achei até que teve uma certa serventia o Procurador-Geral da República pedir mais uma diligência para os Estados Unidos na questão das joias, porque a gente fala mais do assunto. Mas, ao mesmo tempo, eu começo a ficar incomodado com a demora e fico pensando se essa demora não desmobiliza demais a sociedade, se não dá muito tempo para se formar coisas como se formaram aqui em Copacabana ou na Paulista, e fica dando margem para que essa narrativa se imponha, né? Você que é jurista e, enfim, conhece bem o processo legal, isso não poderia ser acelerado um pouco mais? Não. Sinceramente não, e não deve ser acelerado. E quando eu falo que não adianta a gente transferir para o judiciário ações e condutas que devem fazer parte da ação política, é porque não adianta mesmo. Se a gente fizer essa transferência, nós vamos arrebentar a jurisdição democrática, nós vamos estar promovendo decisões judiciais autoritárias, o que é um imenso erro. É um imenso erro, porque nós estamos dando até agora, com todos os erros que o judiciário tem tido, eu tenho apontado vários, mas são erros ocasionais e que fazem parte do fato de termos seres humanos ali, não tem como. Eu nunca imaginei que nós íamos ter a defesa da democracia pelo sistema jurisdicional sem ter erros. Nunca imaginei, porque isso não existe. O que eu imaginei e quero imaginar é que nós vamos conseguir sair dessa sem medida de exceção. Que essa que é a distinção fundamental entre os erros do ministro Alexandre, do STF nessa questão de defesa da democracia, é Lava Jato. A Lava Jato não houve só erro, houve medida de exceção. É diferente. Houve uma ação política tirânica de persecução ao inimigo. Nós não podemos deixar que, por conta dessa ansiedade nossa e dessa indevida transferência para o judiciário de papéis que deveriam ser nossos, que buscam ter no judiciário uma força que nós não estamos conseguindo construir na sociedade, uma certa postura de conforto excessivo da gente. Eu não vou me mobilizar, eu não vou atrás, porque o judiciário resolve esse assunto. Não, não é assim, né? Não dá para ter do judiciário ação política de disputa de poder, não dá para ter.
Quando a gente passa a ter isso, caracterizou a medida de exceção e isso derruba a legitimidade da ação do judiciário. A legitimidade da ação do judiciário aí é dar uma resposta a crimes cometidos contra a democracia. Foram cometidos crimes, a resposta dele tem que se dar no interior e nos limites do devido processo legal no âmbito penal. Ele tem que punir crimes. Ele não está agindo por um juiz, não deve agir por um juízo majoritário, não deve agir ouvindo a sociedade, ele tem que ouvir a Constituição e a lei penal, e o processo penal. É isso que ele tem que ouvir. Desculpe, hoje em dia hoje está difícil aqui. Então, sextou. Sextou. A turma toda quer passar o fim de semana tranquilo e eu sobe para o pai. Então, mas é isso, a gente tem que ter a clareza que não dá para vamos dizer, ter essa postura de querer transferir para o judiciário algo que não é dele. Essa luta política quem tem que fazer somos nós. E tem mais, o judiciário, isso está demonstrado por toda análise e teoria política, jurídica produzida sobre a questão da resistência ao nazifascismo, principalmente na ascensão do nazismo, né? Que eu acho que é o maior exemplo que a gente teve, mas mesmo na resistência à ditadura e tal, a jurisdição, ela não só a jurisdição, qualquer forma de resistência ao nazifascismo no plano institucional, sejam decretos de exceção do executivo, que era a forma mais radical, seja aplicar o devido processo penal, como a gente está fazendo no Brasil, elas são formas que contêm a violência fascista, mas não resolve o problema. Isso já tem mais de 100 anos de debate sobre isso, não consegue resolver. O problema do fascismo na sociedade é muito mais complexo do que uma questão jurídico-penal ou do que uma questão de você ter um ato institucional, né? É um problema que diz respeito a um circuito afetivo, político que se cria na sociedade que nós temos que desmontar, né? É óbvio que a jurisdição penal ajuda a desmontar, mas ela não é suficiente para isso. Então eu vejo muita queixa de gente do nosso lado, o judiciário não faz nada, quem não está fazendo é você, filho, desculpe. Não é o judiciário que não está fazendo. O judiciário fez sim, está prendendo gente, está com devido processo, abriu inquérito contra um monte de gente, está investigando, né? Tudo que a gente sabe até agora foi feito pelo sistema de justiça, Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário. Nós aqui não estamos fazendo porra nenhuma, desculpa falar. O que nós estamos fazendo? Fora ficar aqui. Isso aqui é fazer alguma coisa, eu reconheço, né? A via eletrônica é a nova rua. Mas, cara, nós não podemos ficar só nisso, né? O problema está em nós, né? O problema está em nós. A gente está mobilizando muito pouco, a gente está meio catatônico, né? Então, eu acho que quem está precisando fazer alguma coisa somos nós agora. O judiciário está agindo bem. Tem que ir na toada dele, no ritmo do devido processo legal. Não pode querer adiantar as coisas. E tem mais. Se não tiver prova da materialidade, da autoria dos crimes de Bolsonaro, ele tem que ser inocentado pelo judiciário. E a gente que se vire com o problema político. Não dá para querer que o judiciário exerça o nosso papel, porque não é dele esse papel. Não, a gente não está propondo democracia, não é isso que a gente está querendo fazer. Democracia é assim que funciona, né? Pedro, e essa questão dos procuradores, dos desembargadores do TRF4 e da juíza Copicola? Olha, eu achei aquilo uma má decisão. Quer dizer, a decisão geral do CNJ foi correta, uma boa decisão. O relatório do corregedor me surpreendeu, eu sou um pessimista em relação a esse assunto. Me surpreendeu no sentido positivo. Relatório muito bem feito, muito bem lançado, honesto, tecnicamente adequado, com elementos de indícios muito fortes. Tudo ali está bem feito. O que foi um erro, na minha opinião, do CNJ, ele acertou o CNJ, abriu as investigações, tem que fazer isso mesmo, os casos têm que ser apurados, etc. Eu acho que ele errou ao não suspender a juíza, porque não por nada, é que é para preservar a própria apuração que eles abriram. Porque ela, no exercício da função, a meu ver, ela acaba, mesmo que não esteja exatamente como juíza da 13ª Vara, ela pode atrapalhar o desenvolvimento das apurações, que ela está lá circulando livremente pelo sistema de justiça do sul do país. Então, aliás, eles afastaram os desembargadores e com muito mais razão teria que ter afastado ela, na minha opinião. Porque ela, vamos dizer, os indícios contra ela, pelo menos de prática de
de infrações disciplinares ali são graves, né? E sendo indícios graves para preservar a apuração, você não está falando de botar ela na cadeia, não é uma adesão tão grave. É afastar da função para preservar a eficácia da investigação e do processo que vai ser realizado. Então, eu acho que houve um equívoco nessa dimensão da decisão, embora o geral da decisão do CNJ mereça encomios, mereça elogios, etc. Posso fazer mais uma pergunta, Pode, Adri Felipe? Depois eu faço. Sobre a fala do Alexandre de Moraes hoje, comparando os Big Techs a depósitos que vendem cocaína, mas que dividem o lucro com o traficante. Não são só depósitos, eles acabam participando do lucro. A gente dava exemplos aqui, né? Por exemplo, o site Brasil Paralelo, que é um produtor de fake news da pior qualidade, né? Eles fazem, por exemplo, filmes falando que não houve escravidão no Brasil. É só para dar um exemplo, né? E defendendo homofobia, coisas que são crimes no mundo real e que não deveriam ser tratados de forma, o racismo, a homofobia, etc., como se não fossem nada. Essa produtora gastou nos últimos 90 dias 2,5 milhões, algo perto disso, só com a Meta de publicidade, Pedro. Só com a Meta, Instagram e Facebook. É a maior anunciante do Brasil, maior que o governo federal. Revista Oeste, que é outro produtor de fake news assim, terrível, né? Ataques baixíssimos às pessoas, gastou 1 milhão. É o terceiro anunciante. Em segundo vem a Secom do governo federal, terceiro é Revista Oeste. Não estou querendo criminalizar esses veículos, Pedro, mas ao mesmo tempo eles são reconhecidos produtores de fake news. E são, de alguma forma, financiadores das Big Techs no Brasil. O que juridicamente, o que isso poderia fazer nesse sentido? Porque não basta, né, o Alexandre localiza bem o processo. O Lira chega e fala, não, eu não vou fazer pipoca nenhuma aqui no Legislativo. É possível, eu falava isso hoje aqui, que Executivo e Judiciário se mobilizem e façam algo nesse sentido? Veja, vamos lá. Primeiro, eu não gosto, eu vou te ser muito franco aqui. As críticas maiores que eu tenho tido ao Judiciário e ao STF nessa questão é que nós estamos num momento de defesa da democracia, em que eles têm um papel fundamental no plano jurídico e jurisdicional, de punir crimes cometidos realmente contra a democracia, crimes graves. Mas não dá para se desconhecer que o momento é sensível, e eu acho que eles têm tido algumas condutas que não são adequadas em geral, membros do judiciário terem numa democracia, em especial nesse momento. Então, não acho correto, por exemplo, com todo respeito, hoje em dia, mais do que respeito, muita admiração que eu tenho pelo ministro Alexandre, mostrou coragem, generosidade cívica, uma série de qualidades aí que eu acho que vão ficar para a história. Mas ele comete alguns erros. Uma delas é ficar falando essas coisas de política. Ele devia se recolher mais, na minha opinião, sabe? Por exemplo, ele tomou aquela profundamente desonesta e antiética crítica daquele dono do Twitter, lá, eu esqueço o nome das pessoas, eu perceber que às vezes tem sentido eu esquecer, é melhor esquecer. Mas aquele Elon Musk, aquele sujeito que é um desprovido de qualquer tipo de valor moral, de sentido. É uma moral, né? É o filho do apartheid sul-africano. É isso. E esse sujeito, ele fez críticas muito injustas, sabe, ao ministro, ao Brasil, ao judiciário brasileiro e tal. Mas o ministro Alexandre deveria ter se contido, ele reagiu muito intensamente à crítica política. Não se deve fazer isso. O judiciário deve falar pela caneta. Eu aprendi com um tio meu que é juiz, um tio muito querido, eu amo demais, tio Sérgio, né? E ele foi juiz a vida inteira, ele falou, juiz fala pela caneta, ele sempre falou assim, né? Quer dizer, eu acho que isso é coisa de velho, você vai falar por um lado, mas é sabedoria de velho.
É sabedoria de velho, né? De juiz velho, né? Do interior, etc. Tal, que sabe como é que são as coisas. Né? Então, eu acho que juiz fala pela caneta. E que quer se pronunciar é o decano da corte numa sessão formal do Supremo, ponto. Essa é a primeira. Segundo, acho que é equivocado certos tipos de relação com o executivo que tem tido, viu, Renato? São poderes independentes e o judiciário deve mostrar independência grande em relação ao executivo, porque ele julga os integrantes do executivo. Então, essa história de ministro vai falar com Lula, reunião de ministros com Lula. O ministro não tem que se reunir com Lula. Desculpe. Para tratar de assunto da política, fizeram reunião, por exemplo, para tentar primeiro tirar o Jacques Wagner da liderança uma vez, agora para tratar do assunto do isolamento do judiciário, não sei no quê. As coisas não podem ser assim. A mídia publicando e relatando a reunião não pode ser assim. O ministro não tem esse papel político. Tem que se autoconter. Por último, ruim isso. Teve agora um evento em Londres promovido por uma empresa assumidamente de lobby e promoveu um evento aí da área jurídica brasileira em Londres, eu não entendo para quê. Se a intenção é debater temas jurídicos importantes para o Brasil, pode ser feito aqui, né? Pagam viagem para todo mundo lá para Londres, ministro da Justiça, ministros do Supremo, a AGU, eu acho isso horrível. Sim, eu vou aqui falar com uma franqueza de espírito. Que tipo de presente é esse que um ministro, seja do Executivo ou do Judiciário, recebe para ir viajar de graça para Londres para discutir temas dos jurídicos brasileiros? Não era melhor ser feito aqui? Não dá até para ser feito online, com eficiência? Eu estou falando com absoluta... Isso me parece mecanismo de lobby. A empresa promove o evento, não é que vai fazer, não é que vai comprar juiz com isso, ninguém acha isso também. Né? Não é isso, de jeito nenhum estou falando isso. Mas ela ganha imagem. Né? Olha como eu sou uma empresa influente. Eu ponho na mesma mesa o ministro da Justiça, o ministro tal do STF. Olha como eu sou uma empresa influente. E influente para fazer sacanagem, essa que é a ideia dela. Vender essa ideia para as pessoas, que ela tem uma influência maior que o resto da cidadania em decisões que são públicas. Isso é muito ruim para a democracia, muito ruim para a imagem de moralidade dos órgãos do Executivo e do Judiciário. Eu estou sendo aqui falando com absoluta franqueza, que eu acho que a gente tem que falar claramente. No momento que a gente está lutando pela democracia, mais do que nunca, isso deveria ser evitado. Então, essas são as minhas críticas ao judiciário, nada a ver com as decisões judiciais. Uma ou outra decisão cabe crítica, sim. Acho que a prisão daquele Felipe não foi correta. Vi uma decisão do Monark que eu não gostei. Acho que houve um excesso em relação ao que ele falou. Né? Foi uma crítica ácida que ele fez à eleição, mas ele não estava propondo violência. Então, não acho que esse tipo de decisão possa ser reprimida nos limites adequados do direito à livre expressão. Quer dizer, tenho críticas a decisões, mas são ocasionais, e essas críticas e essas decisões equivocadas não colocam sombra sobre o trabalho ultra positivo que a nossa jurisdição tem feito, o trabalho, eu diria, heróico que a democracia, que o STF tem feito, um trabalho correto dentro da Constituição, dentro dos direitos humanos e tal. Só que eu acho que nesse momento, não custava se conter, né, bicho? Fazer evento em Londres, Pra que isso, Sabe, de boa, estamos defendendo a democracia brasileira. Isso aí dá um alimento para fascistada falar um monte de coisas e com alguma dose de razão, que é ruim, Sabe? Empresa de lobby, bicho. Sabe, tem uma meia dúzia de empresas de lobby, copiaram aquele ex-governador de São Paulo, Dória, e montaram umas empresas de lobby para promover esses eventos, que a empresa fica vendendo para o empresariado, no fundo, que tem poder, olha como eu mobilizo, olha como eu sou influente, e convence as pessoas a irem pagando hotel, passagem, despesas lá, né? O cara faz uma viagem de graça para Londres. Para discutir sistema jurídico brasileiro, nós precisamos disso. E para Londres fazer o quê? Londres. O quê, gente? Né, gente? Como também aqueles eventos em Portugal, né, Pedro? Eles vão organizados pelo Gilmar Mendes, com todo carinho, né? Um dos organizadores é o Gilmar, que acho que tem uma faculdade lá, ou alguma coisa assim. Você fica pensando, cara, é papel de um ministro do Supremo fazer esse tipo de coisa?
Não, não é, bicho. Não é. Mas eu acho que tudo bem ali. O Gilmar ainda tem uma coisa assim, eu não quero falar a favor. É numa universidade, tem patrocínios, mas você está falando de uma relação com uma universidade, tem num foro acadêmico. Essa de Londres, nada, é um evento de uma empresa de lobby, bicho. Pelo menos outras empresas de lobby têm o cuidado de fazer em São Paulo. Aí tudo bem, acho que tudo bem, faz parte. Entendeu? Mas, cara, fazer em Londres, bicho, uma empresa de lobby, no meio dessa salga que nós estamos, o Supremo sofrendo ataque todo dia, o Executivo sofrendo ataque todo dia, para quê? Então, essas coisas é que eu acho que eu tenho crítica, sabe? Que eu acho que não são necessárias, a gente acaba, nós que estamos aqui todo dia na defesa dessas instituições, acabamos ficando enfraquecidos na defesa, por coisa que eu não vejo valor, sabe? Eu não tenho nenhum problema em defender o sistema de justiça, mesmo ele cometendo erros judiciais. Estou defendendo o que é humano, a gente erra mesmo. Eu erro todo dia. Eu dou um monte de opinião aqui que depois eu revejo e vejo que eu estava errado. Isso é natural do ser humano, isso não tem problema. Agora, esse tipo de coisa é difícil defender, né? Porque, pô, aí é muita cagada. Desculpa, é muito equívoco, né? Cara, é um equívoco. Vontade, professor Pedro Serrano. Não, mas é muito, né? Vai fazer evento, meu, sabe? Tudo tem limite. Com viagenzinha paga, tudo. Vai mimimi, né? Fizeram uma para Israel também, que foi ministro do Supremo, um monte de desembargador, ministro do STJ. Porque vão conhecer o que é o problema de Israel, o conflito dela, pago por entidades lobistas do sionismo aí, vamos dizer. Tá errado também. Tá errado, mas muito. Que juiz tem que se meter em problema de Israel com os palestinos? Geopolítico. Geopolítico, e não há na área deles que a coisa pega. Pô. Agora, essas entidades têm processo da justiça, contra o Breno Altman, por exemplo. Né? Então, cara, é ruim isso é ruim pegar mal para o judiciário, pô. Não dá para normalizar isso aí, ainda mais nesse momento, né? Então, eu acho que essas coisas... Essa de Londres me chocou, a empresa que promove a empresa de lobby. Ela assume, inclusive, no site dela, dá outros nomes. Eles dão outro nome para lobby hoje em dia, advocacy, essas coisas assim. Ou tem os nomes vários aí, relações governamentais, tem os nomes para essas coisas aí. Mas a realidade é que é isso. É empresa que vende relação com o poder público. E aí ela chama ministros do Supremo, ministro da Justiça, vai todo mundo para lá, todas as autoridades, uma parte das grandes autoridades jurídicas do Brasil, para discutir sistema jurídico fora de uma universidade. O Gilmar é diferente. O Gilmar, você tem muito professor falando, você tem muito acadêmico, é dentro de uma universidade, você ainda tem mais justificativa. Essa última aí me parece assim, que perdeu a vergonha, sabe? Então, foi muito ruim isso aí. Então, uma última pergunta, Pedro. Vamos subir o caseiro para ele dar um salve para o. E eu queria perguntar da Zambelli, gente. Zambelli está encrencada, né? Porque é denunciada no Tribunal Federal. O relatório ali mostra como ela comandou, pagou para que o Delgatti invadisse, fizesse o peculato digital, né? Ela, você acha que ela pode ser presa, Pedro? Eu não vi as provas, eu não tenho como avaliar, mas a acusação é séria. A acusação é séria, a acusação é muito séria. Tanto que chama o pior crime que há contra a administração pública é o peculato, é você desviar dinheiro público, roubar dinheiro público. E eles chamam peculato eletrônico esse crime, porque é grave mesmo. É você invadir sistemas digitais do governo para introduzir informação falsa. É pior que roubar dinheiro, né, para o Estado. Né? É um crime grave. Eu não sei qual que é a exata participação dela, a gente não tem tempo de fazer. Mas tem algum artigo do Código Penal que fala em peculato eletrônico? É o nome que eles dão, que a técnica jurídica dá. Eu não lembro se fala o nome peculato eletrônico, mas é o nome que se dá, peculato eletrônico. Porque, inclusive, é uma pena grave, é uma pena, não é leve, não. Mas não está. Mas está escrito, no Código Penal só tem o peculato. O peculato eletrônico é uma derivação posterior com jurisprudência. Eu não sei como é que está escrito no Código Penal, eu não sou penalista, então eu não conheço esse detalhe. Eu vejo assim, os autores tratando do tema como peculato eletrônico. Deve estar escrito, sim, peculato eletrônico, deve estar escrito. Vou procurar. É fácil. Põe no Google aí que aparece. Hoje em dia, esse Google, você vê que ele é só para coisa ruim, né? Ele vai ter alguma função útil. Pois é, né? Então, enfim, mas ela pode ser, então,
Ela porque pode, vai agora a primeira porque, turma que vai aprovar, né? a PF tem trabalhado de forma séria, né? Se ela apontou que tem rolo com ela aí, que ela tem alguma coisa contra ela aí. Tem que ver. Não, e fizeram até mandar alvará de soltura de líder do Comando Vermelho, que é condenado a 200 anos. Eu vi isso é grave, cara. É grave, cara. Você botar uma ordem. Isso aí eu não consigo entender a razão. Ou o cara é ligado ao bolsonarismo, ou ela não está envolvida nesse assunto, estava em outros que estão no inquérito, tem que ver, né? O peculato eletrônico, só para dar, é descrito nos artigos 313A e 313B do Código Penal. Só para informar. Ela chama peculato eletrônico. Para entender no relatório, ele começou a entrar lá, né? Hackeou o sistema por verificação, por VPN, conseguiu entrar, forjando o acesso de 2 servidores, aí ele criou um acesso, caseiro, de um juiz e começou a fazer vários, e ali parecia que ele estava testando até ele fazer o do Moraes. Mas bem-vindo, Marcos. Caseiro está de vermelho. Não sei por que hoje é cedo. Não, rapaz, eu vou falar, eu tenho visto mais o Pedro do que minha mulher, cara. Eu acho que eu estava com a camisa vermelha também, adoro vermelho. Mas primeiro, bom dia, boa tarde, Dri, as meninas, Renato, Felipe e o Pedrão. O Pedrão é sempre uma alegria te ver, viu, Pedro? Sempre uma alegria. A alegria é minha, sou seu grande admirador. Olha, eu vou dizer uma coisa, 2 felicidades nós temos que ter todo dia. Primeiro, por ser o contemporâneo do Pedro Serrano, acho que uma das mentes mais lúcidas que nós temos no nosso país. E segundo, ele ser do nosso campo, ele está do nosso lado, né? Porque senão ele né? Estou pago aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço. O Marcos foi meu médico na pandemia. O Pedrão teve ontem na banca do Fran, do nosso querido amigo Fran. O mundo é muito pequeno, né? Na verdade, nós é que somos grandes demais e nem percebemos, né? E aí, rapaz, o Pedro aliviou para o Fran, mas a Amelinha, querida Amélia Com, maravilhosa, uma das mães do Bolsa Família, né? A Amélia Com, minha querida amiga de mais de 30 anos, deu uma sacudida lá no Fran, então ele vai ter que trabalhar aí, ele tem 30 dias para... Arrancou as penas do Fran. Ela ficou todo feliz, ele falou, não, isso que eu queria mesmo. Eu falei, exatamente, assim mesmo, você vai arrumar tudo que ela falou. E aí, no final de dia aí, tem 30 dias que ele não pode defender antes, né? E será defesa mesmo, vai ser presencial, o Pedrão vai vir aqui, vai ficar aqui, minha mulher já está arrumando o quarto dele, está pondo um cheirinho lá, a mulher dele, é o filho, o cachorro, e nós vamos fazer uma festa aqui, que isso que é importante. Né? Gente, eu tenho que ir aqui. Abraço, espero te ver aí nesse fim de semana aí, quando for. Tchau, Renato. Valeu, Pedro. Tchau, Pedro. Tchau.